Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 639 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva. Indica o canal do YouTube para uma amiga. Uma amiga é muito fácil. O canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho com suas notificações. Coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? E hoje postamos uma entrevista, um bate-papo de 16 minutos, muito legal, muito bacana, com o professor Delfim Neto, né? Professor da Universidade de São Paulo durante décadas, doou, inclusive, tem uma biblioteca fantástica lá na FEA, né? Que ele fez uma doação, são, sei lá, 80 mil títulos, tal. Foi ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, deputado federal constituinte, né? Um grande pesquisador de um clássico de história econômica, O Problema do Café no Brasil, né? E um bate-papo muito gostoso, né? Bem pontual sobre as questões do Brasil, com um breve olhar sobre a China. Assistam, tenho certeza que vocês vão gostar. Nós criamos o Clube de Membros, uma coisa muito legal que eu gosto, que a gente produz um conteúdo exclusivo para o clube, né? Tem todas as informações, clique lá, Clube de Membros, está em azulzinho, vocês vão encontrar todas as informações. Se vocês quiserem me seguir pelo Twitter, é fácil, Marco Antônio Villa Oficial, Villa Marco Villa Oficial, vamos falar outra vez, Villa Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursodovilla.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é facíssimo, www.cursosdovilla.com.br, e sempre lembro que eu gosto, acho que é legal, que eu tenho também acompanhado o Instagram da minha mulher, que tem umas coisas bem interessantes, diferentes, originais, sei lá, Letícia de Castro Villa Oficial. Passei como diabo todos os jornais, acompanhei, fiquei vendo o que está ocorrendo durante o dia, tal, né? Hoje, um dia, no caso de São Paulo, um dia meio feio, chuvoso, né? Como era antigamente, né? São Paulo era uma cidade muito escura, era antigamente a São Paulo da garoa. A transformação clara do clima, né? A mudança da cidade, o processo de industrialização, tudo isso foi alterando o clima de São Paulo, do ABC e do Brasil, e teve questões mais recentes, então, e aí nem se fala, basta ver os episódios da Amazônia e sua correlação com outras regiões do Brasil, inclusive com a região sudeste na mudança de clima. Bem, eu estava também dando uma olhada em tudo e identifiquei aqui na revista Galileu, que é uma revista legal da editora Globo, né? Eles fizeram uma matéria bem bacana chamada História do Brasil, escrito pela Marcela Franco, tá? Queria até agradecer, História do Brasil, 8 livros para entender a formação do país, né? E um dos 8 livros para entender o Brasil é um livro meu, poxa, muito obrigado, que é esse aqui, ó, Quando Eu Vim Embora, História da Migração Nordestina para São Paulo. É um livro que eu gosto porque ele é a continuação sobre um outro prisma desse, que já tem muitas edições, está esgotado, Vida e Morte no Sertão, História das Secas do Nordeste nos séculos XIX e XX. Né? Isso aqui teve muitas edições, sempre citado pela bibliografia, no relatório do TCU, por exemplo, sobre a transposição das águas de São Francisco, é fartamente citado o livro, então ele tem muito, mas está esgotado. Né? E um dia eu vou republicar, é aquela história, para republicar sempre a gente quer mudar alguma coisa, e tem tanta coisa para fazer, mas esse é do ponto de vista dos que estão se deslocando do Nordeste fundamentalmente para o Sudeste, né? E o livro trabalha muito também com a literatura e com a literatura das secas, tanto que todos os capítulos têm uma relação com o sertão, né? Com o sertão, o semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do mundo, viu? O Sertanejo é um livro de José de Alencar, que eu começo justamente com a morte do José de Alencar em 1877, depois Os Retirantes, o segundo capítulo, que é o José do Patrocínio, o título que eu empresto do livro do José do Patrocínio, o 15, claro, o 15 é um livraço, né, da Raquel de Queiroz, depois o 4º capítulo, Vidas Secas, nem preciso dizer, ninguém é o mesmo após ler Vidas Secas, né, e o 5º, um livro muito legal do Antônio Torres, Essa Terra, que eu gosto muito, então, eu conto a história, né, desde o século XVI, e esses livros, eles moldam também o momento histórico do capítulo, então, do ponto de vista lá para cá. E quando eu vim embora, não, é aqui, né? Então, eu justamente conto a história das pessoas,
pessoas, né? E tem uma farta pesquisa documental, né? E o meu estilo, da forma como eu escrevo, que combina uma pesquisa exaustiva, posso dizer, sem problemas em arquivos, né? Com uma reflexão, que eu tento ser original, e com um tipo de escrita, que aí eu tento lembrar dos grandes historiadores. Me esforço para estar, vocês aqui, que poderão julgar, ver se são os jurados, se eu estou correto ou não, né? E é uma belíssima história o Quando Eu Vim Me Embora, né? E justamente quando eu vim me embora, eu vou usar, né, as referências também da literatura de cordel, né? E é um livro que é um produto de trabalho de arquivo, né? Como diz o professor Delfineto na entrevista, né? Não há historiador que não trabalhe com arquivos, senão é chute, né? É ficção, ou que leva a história na base da palhaçada. Tem muitos que no YouTube fazem, todas aquelas gracinhas, eu acho que ela é ridícula, aquela não é história, viu? Ela é tudo, história não, tá? História é o trabalho exaustivo dentro do arquivo, pesquisando, levantando material, e esses 2 livros fazem isso, um deles esgotado, e esse eu agradeço muito a Marcela Franco por ter colocado entre os 8 livros para entender a formação do Brasil. Obrigado. Bem, fui passando todo o noticiário. Queria só lembrar mais uma coisa, antes de entrar no fulcro, o Sérgio Augusto, que eu sempre leio, gosto muito, muito, muito no Estadão, hoje está imperdível. Tal. Ele comenta lá como era a redação do Pasquim, e eu devo muito ao Pasquim, eu era um menino lá, morava em Santo André, minha maior alegria era comprar o Pasquim, né, e ler todas aquelas, ele vê Ziraldo, Milor, Jaguar, Sérgio Augusto, Ivan Lessa e suas dicas, tudo aquilo, as entrevistas fantásticas, tal, aquilo era um outro mundo para mim, né? E o Sérgio Augusto contando as conversas com o Ivan Lessa, com o qual eu tive o prazer de conhecer também, por e-mail, porque eu coordenava uma coleção, vou rapidamente te contar essa história hoje, eu coordenava uma coleção de clássicos da história de São Paulo, e o pai dele, Orígenes Lessa, que muitos não sabem que o pai do Ivan Lessa é Orígenes Lessa, o Ivan nasceu em São Paulo, né? E 2 livros sobre 32, que era o que eu achava super legal, né? E aí eu entrei em contato através de uma pessoa que me deu o e-mail dele lá em Londres, e aí falei e tal, contei e tal, a história da coleção, mandei o meu breve história, que ele gostou do estado de São Paulo, né? Ele gostou muito e tal, aí falei dos livros lá do pai dele, ele falou, você sabe que eu não li esses livros do meu pai? Aí ele brincou até, falou, será que além de mau filho, eu fui mau leitor do meu pai? Aí eu mandei os 2, tinha cópia, né? E um é o Ilha Grande e o outro chama No Há de Ser Nada. Mandei para ele lá em Londres, ele ficou maravilhado, porque os livros, né, ele falou, isso aqui é novo jornalismo, 30 anos antes, tal, papai. Íamos publicar numa coleção, mas sabe como é, quando tem estrutura de Estado, muitas vezes muda governo, então acabou, ele também estava muito doente, depois veio a falecer, mas as trocas de mensagens foram fantásticas, como era uma pessoa generosa e muito engraçada, tal. E hoje, lendo aqui o Sérgio Augusto, as frases, né, que eles ficavam bolando quando estavam fechando a edição. O jornal era um semanário, um tabloide, o Pasquim. Então tem frases fantásticas, né? Não se pode ouvir Bá e torcer pelo Vasco ao mesmo tempo, né? Faça seus pedidos no balcão com o nome de Godot e vai embora. Pô, isso aqui é ótimo, né? Então essas grandes tiradas, tudo isso no meio dessa tragédia que a gente vive, faz a gente se alegrar no domingo, mesmo com chuva, né? Mas de ver grandes lembranças e saber que eu acho que todo historiador é nostálgico, não sei, eu sou. E lembrar disso do Pasquim, foi editado, vocês sabem, tem um almanaque de Pasquim, acho que em 2 volumes, se eu não me engano, né? Eu até tenho, está em algum lugar, porque tem tanta coisa, mas nada como poder ler o Pasquim e os textos, né? Ele mudou a história do jornalismo, essa linguagem mais coloquial, tal, o Pasquim é o ponto de inflexão, e o Sérgio Augusto sempre é muito interessante, ele tem um belo livro, Esse Mundo é um Pandeiro, tal. Então é legal sempre a gente ler. Eu gosto muito do Rui Castro também, certamente na Folha de São Paulo de domingo vai ter mais uma bela crônica dele lá na página 2, então isso que é legal. Então, mas o tempo vai passando, né? E acho que a gente não tem um processo de renovação, isso que é de uma enorme tristeza, tal. Mas tudo bem, vamos em frente. Eu estava
pensando aí, e conversei com o professor Delfim Neto também, sobre a questão da crise da China, eu estou tentando entender, a Evergrande, eu lembrava que tinha o time, né? De muitos brasileiros jogaram lá, mas eu não sabia que o tamanho dela era tão grande, e o rombo lá de 300 bilhões de dólares. Tal. Então, eu agora estou preparando uma série de entrevistas, já adianto para vocês, sobre a China, para se entender o que é a prosperidade compartilhada, por exemplo, que o presidente Xi Jinping vem falando, né? Então, vamos estudar, tentar conhecer, porque hoje o polo dinâmico do capitalismo saiu do Atlântico durante séculos, lá ficou, e está na região Ásia-Pacífico, e é puxado pela China. E isso é inexorável, nós temos de entender o que está acontecendo lá, já que nós temos uma distância muito grande em relação à China, inclusive porque nós somos no Atlântico, outros países da América Latina, aqueles do Pacífico, ainda tiveram relações com a China, né? O México, por exemplo, tinha um galeão que ia de Acapulco a Manilha, nas Filipinas, mas depois você encontra muita coisa da China no período colonial, né? Depois das Filipinas, contato com a China, tal. Até nos museus, Franz Mayer, por exemplo, né? Ali no jardim ali que tem aquele mural famoso, um dos mais bonitos murais do Pablo Vera Sueño de Natal na Alameda Central, né? Que é aquele que está no Praça da Solidariedade, mas é aquele jardim que vem desde a época dos astecas. Ali tem um museu Franz Mayer, que quando eu lá estudei, eu passava todo dia, entrava tal, e o Palácio de Belas Artes para ficar ali do lado também, que quase no terremoto de 57 foi para o buraco, etc, etc, etc. Mas aí havendo tudo aquilo, essa relação com a China, mas, para entender, então, eu estou tentando, assumo compromisso com vocês, e a gente tem uma série de entrevistas com isso, que o papel do canal é esse, é qualificar a reflexão sobre o Brasil, né? Aquelas bobaginhas, aquelas análises primárias, tal, né? Inclusive, tem uma boa aqui, uma frase do Ivan Lessa e do Sérgio Augusto: o lugar comum é uma verdade cansada. Pô, isso aqui é fantástico. Tem mais uma, me perdoe, aí eu entro no assunto principal. Beethoven era tão surdo que durante a vida inteira pensou em estar se dedicando à pintura. Pô, que sacada, né? Não, e tem uma sobre os concretistas que eram muito importantes. Hoje, não sei se vocês dão lá, colocam, lembrar de Décio Pinhatari, os irmãos Campos, etc., durante o período até o Ferreira Goulart também, né? Mas vamos lá, essa dos concretistas. Se você der uma punhalada no peito de um poeta concreto, ele morrerá sem fazer uma rima, tal. E por aí vai. Então, tem muita coisa interessante. Isso faz a gente lembrar dessas questões. Mas, só para não perder o fio da meada, essa questão da China, nós vamos aprofundar para tentar entender. E no Brasil, são poucos. Eu sei, eu tenho um correspondente no Globo que é legal, que fala alguma coisa, um pouco na Folha de São Paulo, mas eu acho que é muito pouco frente à complexidade e importância, né? E aí eu já estou convidando vários especialistas para a gente conversar e tentar entender o que é que está ocorrendo na China. E eu digo tudo isso por quê? Porque isso vai ter, evidentemente, um reflexo no Brasil. Qual a razão? Vai ter um reflexo que é o maior parceiro comercial do Brasil há mais de 10 anos e o maior investidor há mais de uma década, né? Eu tinha falado aqui nesse espaço que o governo brasileiro tinha até hoje não emitiu uma nota, um pedido de desculpas para a Embaixada da China sobre o atentado terrorista naquela quinta-feira da outra semana ainda, à noite, no consulado da China no Rio de Janeiro. Aquele atentado terrorista, segundo a polícia, com bomba caseira, até hoje aquilo não foi devidamente investigado, né? Então, e o governo pediu desculpas, e dias atrás, eu até comentei também aqui, e falei no UOL também isso na segunda-feira, que o Brasil devia pedir desculpas. O que acontece? O governo chinês está muito preocupado, eu falei essa notícia até do Globo, né? Então, são questões importantes que mostram que esse governo não há governo. Nós vamos ter aí, para entender o cerne da minha conversa hoje com vocês, essa minha troca de ideias, né? De um lado, nós vamos ter crise hídrica, tá aí. E a crise hídrica não é uma coisa que ocorre hoje. Se você tem planejamento lá atrás, você sabe que ela vai ocorrer, que está diminuindo os reservatórios, em suma, não ocorre da noite para o dia, porque não tem governo, não tem Ministério das Minas e Energia, tem lá, acho que um almirante absolutamente incapaz. Nós vamos ter de reformar as Forças Armadas, uma tarefa que nós temos, haja incapacidade, vide Pazuello e os milhares de mortes do qual ele é o principal responsável no momento que foi ministro da Saúde, né? O ministro das Minas e Energia é incapaz, é um beócio, mais um beócio que está no governo. Então, a crise hídrica está presente. E não adianta falar, não, poxa, é só ver a evolução, o acompanhamento, e há na estrutura de Estado instrumentos para tal, institutos de pesquisa e por aí vai. Mas esse governo destruiu tudo, basta ver o que fez em relação ao INPE,
que é muito importante. Nós até, vai passando o tempo, a gente esquece as maluquices que o criminoso Bolsonaro fez em relação ao INPE, algo intolerável, inaceitável. E temos a crise energética. E ele sugeriu, na quinta-feira, olha o Beócio que está na presidente, sugeriu que a gente não use elevador e tome banho frio. É um gênio da raça. E as pessoas acham que... E ainda tem gente que acha que ele é mito. Ele é um semiletrado que tem 500 palavras no vocabulário, que não consegue nem ler um texto. Veja o que ele fez na ONU. Lembra-se que o TP está aqui e aqui. Tá? Não consegue ler. Não consegue ler. Então, o mito propôs para nós resolvermos a crise energética, não usar o elevador e tomar banho frio. É inacreditável, é um idiota. Né? Mas é isso, o país está entregue a esse idiota. Então, a crise hídrica, a crise energética vai estourar. Já tá, as manifestações estão vindo e teremos um final de ano e começo do próximo gravíssimo. Né? E quem vai pagar a conta? Você, eu, nós, o consumidor domiciliar, que vai aumentar ainda mais o preço que nós pagamos pela conta de luz, e não tem nada a ver com os impostos estaduais, registros. Segundo, já imagina o pequeno empreendedor, o micro, pequeno, médio empreendedor que passa, eles tiveram 2 anos tenebrosos, tal. Aí vem aquela conta fabulosa que ele tem de transferir para os preços, evidente. Aquele custo. E aí você tem aumento da inflação, diminuição dos negócios, porque o consumidor já está por aqui, e todos os efeitos nocivos na economia, né, produzidos por esse governo. Tem uma questão da natureza, evidente, mas você tem condições, é diferente de uma erupção vulcânica, uma crise hídrica e uma crise energética. Né? Uma erupção vulcânica, você não tem meios, né, de controlar, de saber falar, olha, no mês de março vai ter uma erupção vulcânica. Não dá. Estão acompanhando o que está ocorrendo na Espanha. Né? É diferente do caso em tela. É desorganização, incapacidade, não tem planejamento, não tem quadros. São criminosos. E ele não trabalha, o ocioso, o mandrião. Ele não trabalha. Ele estava passeando de motocicleta, e o Brasil com crise hídrica, crise energética. Né? E é uma questão também que tem de ser lembrado, que é a estagflação. Veja a entrevista com o professor Delfim Neto aí no meu canal, a combinação aí é terrível entre estagnação econômica com inflação, e nós estamos chegando a uma inflação anual de 2 dígitos, o que é perigosíssimo. E nós que eu vivi uma inflação anual de 4 dígitos, que foi derrubada pelo Plano Real, e a história do Brasil muda em 1994. Né? É fundamental o que foi feito, o Plano Real, que é algo absolutamente original de todos os planos de estabilização fracassados feitos no Brasil e no mundo, na Argentina, etc., né? Tinha o mesmo caso de Israel. Aqui foi feita uma forma original e conseguimos. Eu achei que nunca ia acabar mais a inflação no Brasil, que era uma coisa. E aí ela foi caindo até chegar a um dígito, a níveis considerados aceitáveis, né? E foi antes. Só que o governo Bolsonaro desorganizou toda a economia, tendo à frente um falastrão no Ministério da Economia, que juntou 5 ministérios num só, um incapaz, um beócio, Paulo Guedes. E aqui vocês sabem que eu sempre disse, ele nunca escreveu um livro, lembra tudo que eu fui falando? E tudo se comprovou, porque nesse espaço a gente não tem rabo preso com ninguém, a não ser com a visão democrática, republicana, de independência, visão política, sim, mas não partidária, sobre o que está ocorrendo. E basta olhar para o Paulo Guedes, saber da sua vida pregressa, que você já desconfiava, né? Alguém que vai colaborar com a ditadura do Pinochet no Chile, optando entre vir ao Brasil, optar por ir para o Chile, numa universidade ocupada pelo exército, e dizer que lá tinha espaço para o debate. Pô, o Pinochet debatia muito bem, vide os milhares que foram assassinados pela ditadura pinochetista. Bem, aí, indo em frente, nós temos, então, essa combinação de estagnação econômica. Por exemplo, se o Brasil crescer 1 o ano que vem, dificilmente crescerá 1, né? Alguns falam em 0,8, 0,5, o crescimento demográfico da população, entenda-se, é de 0,7, 0,8. Se você cresce 0,8, 0, bateu com o crescimento demográfico, é 0. Nós estamos parados, estagnados, não saímos do lugar. E não é de agora, nós não saímos do lugar já da década anterior. Tivemos uma situação terrível. O biênio 2015-2016 foi devastador. Então, nesse quadro todo que está sendo apresentado, então nós temos a combinação, olha, terrível, não sabemos ainda os efeitos do que está ocorrendo na China aqui no Brasil. Vamos aguardar o que vai acontecer, porque não parece ser somente com a Evergrande.
que só ali são 300 bi de dólares. Tal. Pode ser que tenha outras empresas, e a construção civil representa cerca de 1/4 do PIB chinês. Uma situação, portanto, muito difícil. Não sabemos se isso vai... Eu não creio que vai ter efeito dominó, tal, por várias razões, mas nós vamos conversar em outros dias, e com os entrevistados sobre essa questão, vários que eu vou convidar. Né? Então, você vai ter uma combinação de crise energética, crise hídrica, estagflação. Não sabemos o que vai ocorrer na China e seu reflexo na economia brasileira. Né? Ao mesmo tempo, temos um número de desempregados o maior da história. Né? Olha a complicação econômica. Né? Os preços, a inflação de 2 dígitos, anual de 2 dígitos, especialmente a inflação de alimentos, e no caso dos combustíveis, você transfere para tudo, né? Porque nós dependemos do transporte rodoviário, essa novela eu ouço desde quando eu era pequenininho, né? Do porquê do transporte rodoviário, por que não combinar com as ferrovias, né? Com o transporte fluvial, quando nós temos todas as condições para isso, etc, etc. Mas isso eu ouço, entra governo, sai governo, muda regime, entra regime, e continua o transporte rodoviário sendo o elemento dominante e tal. Então, sim, tem a transferência para os preços, e aí tem essa situação terrível. As pessoas, o gás, as pessoas não têm mais gás para cozinhar. Então, nessa situação econômica deteriorada, com o governo que aprovou um orçamento, que aquele é orçamento de fantasia, certamente vai ser mais que necessário botar créditos extraordinários, porque não é possível, aquele orçamento não para em pé. E eu disse isso no dia que foi aprovado, estava lá no Jornal da Cultura, depois disse aqui com vocês, aqui nesse espaço. Então, vocês percebem que o cenário, aí vem tentar com a Bolsa Família, que ele muda de nome, etc, tal, não vai, de onde vão vir os recursos? Do IOF, isso aí não é suficiente, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, o desenho do cenário econômico é extremamente preocupante. E se o Brasil ficar o ano que vem crescer 0,5, que é o mais provável positivo, é uma piada, porque nós tivemos um crescimento negativo de menos 4,1. E esse ano deve ser aproximadamente de 5% positivo, lembrando sobre menos 4,1 do ano passado. E se tiver em 2022 em torno de menos de 1, 0,5, 0,6, nós vamos perder a terceira década desse século, ao menos o primeiro lustro da década. Então, perceba, nesse cenário econômico, o governo, o Jair Bolsonaro, não tem o que apresentar. Não tem o que apresentar para o andar de baixo, para a maior parte do eleitorado, e nem para o andar de cima, para o chamado grande capital. Eu prefiro grande capital do que chamar de mercado, porque grande capital dá para entender do que eu estou falando. Né? Então, ele não tem resultados positivos para baixo, para o andar de baixo, usando as expressões lá do Hélio Gaspari, e nem para o andar de cima, em termos econômicos. Por outro lado, a crise política vai se aprofundar, a crise institucional. Uma coisa é a crise política, outra coisa é a crise institucional, que é muito mais grave do que a crise política. Então, vamos lá. Nós temos um problema econômico grave, um problema social muito grave, aí presente, né? E temos uma crise política. Ele nem partido político tem, Uma coisa inacreditável. O PP, o Partido Progressista, não o que é, e o Ciro Nogueira, lembra quando o Ciro Nogueira, cerca de aproximadamente 2 meses, entrou no governo e disseram que ia tudo mudar, que o Centrão ia fazer isso, aquilo, não aconteceu nada daquilo, como eu disse que não aconteceria. Eu disse aqui, e o arquivo do canal é absoluta testemunha em vocês do que eu tinha dito. Então, Ciro Nogueira não quer ele no Partido Progressista, sabe por quê? Porque o PP não vai lançar a candidata a presidente. E sabe o que os partidos do Centrão desejam? Não é ter candidato a presidente. Sabe por quê? Eles querem gastar o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, para eleger uma grande bancada na Câmara dos Deputados. E por quê? Porque é de lá que você faz o cálculo para a divisão desses recursos. Né? E um candidato a presidente gasta muito e retira dinheiro da campanha dos candidatos a deputados federais e, por tabela, se fracassa a candidatura presidencial, diminui a bancada de deputado federal. Então, é melhor priorizar o quê? Para esses partidos do Central não ter candidato a presidente e ampliar a sua bancada na Câmara dos Deputados para depois fazer, para ter o naco maior do fundo partidário e do fundo eleitoral e também para poder desenvolver aqueles negócios pouco republicanos em momentos que os partidos acham que é bem interessante lucrar com a representação popular. Vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer. Então, ele vai ficar onde? Né? Que ninguém o quer, a não ser o PTB do Jefferson, que é uma piada,
que nada tem a ver com o PTB de 1945, aquele fundado por Getúlio Vargas, tal. Tanto que teve um indivíduo aí do PTB, do Jefferson, aí, dizendo assim, porque, fazendo referências a Carlos Lacerda. Ele nem leu o Carlos Lacerda, nem sabe que é o Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda era o maior inimigo de Getúlio Vargas, né? Ele era da UDN, chamado de Corvo por Samuel Weiner, lá no Última Hora, né? Criado no segundo governo Vargas, um grande jornal, do grande jornalista, né? E justamente o oposto, quer dizer, o sujeito é tão ignorante, mais um beócio, e aí ele é da elite rastaquera. É um conceito meu, hein? Eu que criei. Quer dizer, não é toda elite, é uma fração da elite, aquela que tem poder econômico, mas uma ignorância pantagruélica, para me apropriando um pouco do Rabelais, né? É de uma ignorância, tem ressentimento, ódio, né? Não sabe nada. Quando fala em cultura, eles puxam o revólver, igual o general franquista tal. E aí, falando de Lacerda no PTB, e a grande questão, só para terminar o comentário do Lacerda, o Lacerda era um intelectual, tradutor, traduziu clássicos importantes da história, que eu cito nesse meu livro, agora que está saindo, eu vou avisá-los, né, na primeira quinzena de outubro e tal. E escreveu muito, é um grande polemista, um grande orador, portanto não tem nada a ver com essa caterva nazi-fascista que hoje está nesses partidecos aí, e nem dessas pessoas que falam sobre trabalhismo no Brasil, que não são trabalhistas, evidentemente. Mas o que eu estou querendo dizer, o Bolsonaro não tem nada, não tem partido, não tem organizações de massa, não tem intelectuais orgânicos, não tem projeto, não tem resultados econômicos, né? Não tem nada, isolado internacionalmente. Então, o que ele pode apresentar? E o mais importante, a CPI da pandemia, e eu fui o primeiro a dizer, a principal CPI da história do século XX, e ela seria importantíssima. Muitos diziam, não vai dar em nada, vai dar em pizza. Eu dizia, não, deu em pizza até agora? Veja os crimes que nós vimos lá apresentados. Então, aquilo vai fomentar um movimento, o relatório vai ser apresentado, vai ter uma cerimônia, vão levar para a Haia. Tudo isso vai ferver como muito a política nesse último trimestre do ano. Por outro lado, tem as investigações de Flávio e Carlos. A de Carlos deve avançar um pouco mais, vereador, que é o chefe de uma organização criminosa. Claro que a organização criminosa ela tem patamares, né? Mas o chefe lá em cima, nessa estrutura triangular, é o Jair Bolsonaro, e todo mundo sabe que ele é o chefe da quadrilha, isso não há novidade alguma. Mas muita coisa vai sair dali, inclusive daquela segunda mulher, aquela senhora, né? Inacreditável, daquele filho, do quarto filho, que é uma outra figura horrorosa. Daqui 20 anos a gente nem vai se lembrar disso. Eu já, em vários momentos da história, quando eu estudo da história brasileira, eu falo, puxa vida, essas pessoas, olha, elas estavam toda hora aqui, acolá, pois sumiram. Né? Última citação, hoje eu estou cheio de citação, Gilberto Amado, que é um grande memorialista, numa sergipana, né? Dos seus livros, acho que no Presença da Política, dos seus livros de memória, ele fala assim, os Van der Kolks do meu tempo, né? O que eram os Van der Kolk? O almirante Eduardo Van der Kolk foi muito importante no começo da República, né? E todo mundo falava, tal, era uma grande... ninguém lembra mais dele. E ele está falando os do meu tempo, Gilberto Amado foi deputado federal, porque eram aquelas pessoas que tinham um poder enorme na Câmara dos Deputados, que a capital na época era o Rio de Janeiro. E depois, quando ele está escrevendo as memórias, onde eles estão? Sumiram todos. Então é engraçado. Na política, assim, alguns ficam, mas muito poucos. Mas essa caterva toda que eu estou falando aqui, daqui 20 anos, igual no governo Collor, tinha Cleto Falcão. Que livro? Só eu acho, porque eu escrevi, depois eu mostro amanhã o livro que eu escrevi sobre o governo do Collor. Quem vai lembrar do Cleto Falcão? Mas era um cara que, em certo momento, sua feijoada era importantíssimo em Brasília aos sábados. Aí você vai perguntar assim, mas quem é? Já faleceu, inclusive, não teve, depois sumiu, acabou, tal, né? Quem vai lembrar daquele pessoal da chamada República de Alagoas, no sentido negativo, nada contra Alagoas, inclusive, porque eu conheço bem a história de Alagoas e os intelectuais de Alagoas, e quão importante ela basta lembrar a figura desse daqui, aqui, né? Graciliano Ramos, e que foi prefeito, né? E aqui tem, né, nessa publicação Viventes das Alagoas, os dois relatórios e uma série de outros textos. E o Graciliano, para mim, é um super escritor, tal, um gênio da raça, tal. Então, não é isso, mas é pegar aquele grupo que chegou a Brasília em março de 1990. 2 anos depois, ninguém lembrava mais essas figuras. Então, nesse cenário, para vocês entenderem, ele caminha para o fim.
político, o Bolsonaro, né? Ele, insisto, ele não será candidato o ano que vem, porque a sua candidatura o ano que vem vai ensanguentar o processo eleitoral. E até lá tem todas essas crises. E eu não falei da última, que é a crise institucional, porque os confrontos com, especialmente o Supremo Tribunal Federal, vão continuar. Não pense que houve acordo com o ministro Alexandre de Moraes, hipótese nenhuma, isso era uma mentira que plantaram. Lembra o Zé Trovão? Que está no México ainda. Quem paga Zé Trovão? Quem paga Zé Trovão? Está em Guadalajara, acho que saudoso da Copa de 70, vai lá no estádio do Jalisco, né? Provavelmente. E aí, ele achou que ele voltaria ao Brasil porque foi feito um acordo. Ele chegou a gravar um vídeo, uma figura patética, né, do extremismo bolsonarista, mas sustentados. E hoje tem notícias de um cidadão que está fora do Brasil sustentado por um empresário nazifascista bolsonarista. O que eu já tinha cantado essa bola aqui, ó, lembra? Quantas vezes? Essa turma de fake news e rádios e TVs que reproduzem, eles são sustentados por milionários nazifascistas e pelo Estado brasileiro, com verbas de bancos empresestatais, ministérios, mais os milionários nazifascistas que estão dando grana, aqui ou fora do país. Se a Polícia Federal, que tem muita expertise, e a Receita Federal e a investigação do Ministério Público passar um peito fino, o que deve ter de dinheiro circulando fora, né? Porque ninguém pega uma rádio e coloca a serviço do crime, ninguém coloca um canal a serviço do crime, né? Se não tem muito dinheiro passando por baixo. Não pense que é ideologia, não. É o vil metal. Né? E agora eu vi uma notícia com um desses indivíduos aí chamados blogueiros, lembrar que no passado recente tinha os blogs sujos, vocês lembram? Agora tem um desses blogueiros que seria sustentado, porque tem mensagens por um sujeito patético aí que nem vale a pena nominá-lo, tal, que depois também vai desaparecer. Lembra do Eike Batista, que era a 7ª, 8ª fortuna do mundo? Do mundo. E na época o Carlos Slim, o mexicano, era o primeiro. E ele perguntado, como é que o senhor vai ultrapassar o Slim? Ele disse, ultrapassar eu vou, eu não sei se vai ser pela direita ou pela esquerda. Onde está o Eike Batista? Então, esses que estão aí, esses nazifascistas bolsonaristas, tudo malandros, empresários fazem aquelas malandragens, que não é o empresariado brasileiro. Registre-se, não é o empresariado. Não, são aventureiros. Né? Tudo isso vai ruir daqui a pouco. Aguarde. Então, nessa situação, o Bolsonaro não vai ser candidato, ele não pode ser candidato, porque se for, ele vai destruir o Brasil, é guerra civil. Então, muitas crises que ele vai ter de administrar. A candidatura teria de ser, até abril, ele teria de ter início de abril, ter o partido, etc. Seguir o que determina a legislação eleitoral. Então, a tendência hoje é isso. Né? Primeiro, eu sempre falei que ele não chegaria ao segundo turno, era o único, uma época, que as pessoas diziam que ele ia ganhar a eleição. Agora todo mundo já concorda que ele não vai chegar ao segundo turno. E eu estou dizendo agora uma outra coisa. Né? Não é que ele não vai ser reeleito. Eu sempre disse que ele não terminará o mandato porque tem a Constituição, que é um obstáculo para ele. E ele jurou defendê-la. E como diz o doutor Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria. Bolsonaro é traidor da Constituição. Então, dificilmente ele vai ser candidato. Ele pode tentar renunciar. E eu fui o primeiro a lembrar isso também. Lembro, até brinquei, inventei uns slogans, tal, lembrando, Jânio, apesar que não há nenhuma diferença, não há nenhuma aproximação, melhor dizendo, entre ele e Jânio. Já expliquei isso várias vezes. Eu já vivi em 1961, registros. Né? São coisas absolutamente distintas. Quem faz essa comparação não conhece história. Por isso que eu falo, conhecer história é um esforço. Não é fazer brincadeirinha de vídeo, tal. Isso é ridículo, isso é patético. Né? É conhecer a conjuntura da política externa independente de Afonso Arinos Melo Franco, ministro de Relações Exteriores do Jânio. Tem alguma coisa a ver com Ernesto Araújo? Ou com esse Carlos França, que faz assim, ó, faz arminha? Ou com o ministro da Saúde, que faz assim? Não, né? Então, nós estamos em outro nível, em outro momento de história. Então, nesse cenário, ele caminha para não ser candidato em 2022. Pode tentar renunciar e querer negociar os crimes da família. Não vai conseguir. Então, ele vai terminar, e eu fui o primeiro a dizê-lo, lá em Bangu 8. Ele vai para a cadeia. E uma última observação que eu vi hoje, estou todo mundo falando dos doutores Mengueles do Brasil. Quem foi o primeiro que falou isso? Lembra? Aqui. Quem falou sempre no nosso tribunal Nuremberg? Aqui. Então, eu digo isso, não no sentido que eu dizer que eu sou um general, se não sou, mas é que aqui a gente tem um espaço de reflexão, é sair, vamos usar do senso comum, né, da filosofia das massas, e buscar reflexões um pouco mais elaboradas sobre o Brasil e lembrar da nossa história.
Amanhã, inclusive, se der tempo, na live eu quero falar alguma coisa de uma tipologia das crises políticas do Brasil republicano e entender essa crise em relação a outras que nós tivemos e qual é a sua diferença e o perigo dessa crise em relação às anteriores. Mas isso amanhã, no meio de todo o noticiário, eu aproveito e batemos um papo um pouco mais sobre isso, tá bom? É isso. Se você gostou dessa live e de tantas outras, são centenas do meu canal, está entre os 639 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembro também a entrevista com o professor Delfiné, está muito legal, um papo rápido de 16 minutos, mas muito gostoso com alguém que tem um profundo conhecimento de teoria econômica, de gestão pública, de história econômica, né? E tem reflexões aos 93 anos, muito originais, né? Assistam, e nós temos uma série de encontros com o Dr. Delfim Neto, esse que nós gravamos agora, postamos hoje, está muito legal, está muito bacana. Lembro também que nós criamos o clube de membros, é um material exclusivo, que eu gosto muito, que a gente produz para o clube, clicam lá, que é para refletir, pensar e olhar um pouco sobre livro, cultura, séries de TV, um monte de coisa que eu acho bacana também ficar conversando com vocês. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso. Tem 3 cursos que eu acho, na minha leitura, eles ajudam a compreender o Brasil. História do fascismo, História política das constituições brasileiras, História da ditadura militar. Está lá no www.cursosdovilla.com.br e nós vamos, inclusive, ter uma novidade sobre isso que eu vou falar a semana que vem. E, por fim, uma coisa já para espraiar, tal, como hoje eu li lá o Sérgio Augusto e ficamos dando um pouco de risada, vendo outras coisas diferentes normalmente da nossa conversa aqui, vale a pena dar uma olhada no Instagram lá da minha mulher, que é @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!